Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, às vezes algumas outras coisitas. E hoje eu tô aqui atendendo a pedidos para mostrar para você como é que eu fiz esta caixa. Tá, essa caixa aqui é uma caixa de puzzle, de quebra-cabeça. Claro que eu tô aproveitando essa caixa. E eu mostrei o conteúdo disso aqui. Tcharam! Ih, tá de cabeça para baixo. Lá no Instagram. Né? E essa caixa eu fiz algumas divisórias porque eu coloco aqui as minhas tags. Tá aqui. Bonitinhas, né? Essas aqui eu fiz com a Sizzix. Algumas, né? Nem todas. Essas aqui também foi com a Sizzix, né? Bem legais, né? Pois é. E eu já deixo assim tudo arrumadinho, porque para mim é muito mais fácil trabalhar com as coisas arrumadinhas do que naquela, sabe, tudo em saco plástico. Não funciona saco plástico comigo. Então eu fiz isso aqui, essas divisões, tá? Isso aqui é uma coisa simples de fazer, mas como as pessoas me pediram, eu vou mostrar, vou fazer uma caixa aqui agora. Bom, essas divisões, é claro que aqui no estúdio eu tenho muito papelão. Então eu usei este papelão aqui, que é o papelão que eu uso nas capas dos meus livros, ó. Ele tem 1,8 aqui de espessura, mas se você não tiver um papelão desses aqui, você pode usar qualquer caixa de cereal, biscoito, qualquer caixa, até de remédio. Mas, assim, essas caixas têm um papelão ótimo, mas se você achar que elas são finas demais, você recorta, né? Abre aqui e simplesmente passa cola lá dentro e cola. Aí ela fica assim, já fica mais durinha, tá? Aí você cola e depois você vai recortar no tamanho que a gente já vai ver daqui a pouco. Essa aqui, ela tem essa altura porque é a altura da minha caixa, tá? Então não adianta aqui eu te mostrar as minhas medidas, porque você tem que usar a caixa que você tiver aí, tá? Pode ser qualquer caixa, na verdade. Mas, por isso, não adianta eu te falar a medida, tá? Eu vou te falar o processo, tá? Então, isso aqui é exatamente da altura da minha caixa. Não adianta ser menor do que a minha caixa, porque se for menor, se eu tiver tags maiores, ou, por exemplo, se eu tiver essa confusãozinha aqui, ó, de tag, tá vendo? Onde não dá para arrumar direitinho como essas, o que acontece? Esse bololô vai crescendo, igual a esse aqui, ó. Isso aqui são números, tá? É tanto número que eles foram crescendo, então aqui, se as minhas laterais fossem baixinhas, elas iam invadir os vizinhos, tá? Isso aqui são letras, isso aqui são números, eu já deixo tudo prontinho. Então, vamos lá. Bom, a gente precisa de uma caixa. Esta caixa aqui, que também é uma caixa de puzzle, que faz muito puzzle. Tá aqui, é uma caixa menor. E eu tenho que medir o fundo dela. O que acontece? Eu trabalho com a caixa assim, eu gosto de trabalhar na horizontal. Então, como eu trabalho na horizontal, eu gosto que as minhas divisórias maiores sejam aqui, assim, tá? Desse jeito. Se você prefere trabalhar na vertical com a caixa assim, você vai calcular, né? Você vai medir a distância daqui até essa outra ponta aqui, né? E vai colocar as suas divisórias assim, tá bom? Aí é a seu critério, tá? Essas divisórias eu simplesmente medi daqui até aqui, né? De um lado ao outro e retirei um pouquinho. Vocês estão ouvindo um cachorrinho? Pois é meu. 2 au-aus aqui novinhos. Aqui mede 26,7, né? Só que 26,7 é a medida externa. Então, eu tiro 26,7, passa para 26,6, que deve ser o tamanho daqui, ó, 26,6. E depois eu vou acertando um pouquinho aqui, o suficiente para encaixar sem ficar largo, ou seja, sem que essa peça fique menor, aí fica sobrando espaço, e também sem entrar arrochado, tá? Ela tem que entrar certinha assim, ó, e tem que ficar em pé, sem que eu esteja segurando. Pronto, tá? E agora eu vou pegar as coisas que eu tenho que colocar aqui, porque eu preciso calcular os espaços. Veja lá que naquela minha caixa, cada espaço é um pedacinho diferente. Aí lá vou eu pegar a caixa. Ó, tá vendo? Esses dois aqui, ó, esse é menor do que esse, essa é maiorzinha, continua aqui, mas aqui eu já dividi ao meio, aqui também, ó, tá vendo? É tudo, isso tudo aqui foi feito de acordo com cada tag. Eu não peguei simplesmente e saí dividindo e depois é que eu botei as tags, não. Eu tenho que ver o que eu tenho na mão para poder fazer o espaço para as coisas, tá? Então, nesse nosso caso aqui, se eu não tiver, deixa eu ver se eu tô puxando, não. Eu tenho essas tags.
uma coisa desse tamanho, outra coisa desse tamanho, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou montando, isso vira um quebra-cabeças, tá? Assim, ó. Eu pego todo mundo de vários tamanhos, ó. Essa aqui tem um tamanho diferente. Elas são muito parecidas, tá vendo? Mas essa tem um bico, e essa daqui é reta, então são duas coisas diferentes. Então, eu coloco assim. Tem vezes que eu tenho que botar mais de uma tag no mesmo espacinho, porque a caixa não dá, senão eu vou ter que ter 500 caixas, né? Essa pra cá, ó, essa é, ó, tá vendo? Essa daqui é menor, tá? É menorzinha, mas ela é do mesmo estilo, ela é bicuda, é o mesmo conjunto, na verdade. Então, eu vou botar duas juntas, porque não vale a pena eu pegar aqui e depois fazer uma outra divisão, né? Para uma coisa que é muito parecida. Então, eu coloco assim, tá? Aqui eu já tenho umas menores, então eu tenho que ir montando, ó. Essa menor não cabe aqui, porque eu tenho que... Esse espaço aqui, ó, entre uma e outra, ele é reservado para eu colocar as minhas divisórias. Então, eu tenho que ter um espacinho, tá? Aqui já não dá, ó. Se eu colocar assim, eu tô desperdiçando muito espaço, olha só. Desperdiçando espaço, e espaço aqui é fundamental. Por quê? Porque eu posso ter coisas menores, ó. Por exemplo, eu tenho essa, ó, essa daqui, ó, que é bem pequenininha. Então, qualquer espacinho que eu puder economizar, né, me serve para colocar uma dessas, tá? Então, por exemplo, essa daqui, assim, me ocupa muito espaço. Em compensação, assim, ó, vai ficar muito arrochado, não vou conseguir colocar, né? Porque isso aqui tem uma espessura, não vai dar. Essa, mais essa, vai acabar eu não conseguindo colocar essa. Aí eu vou substituir por essa, pode ser, tá? Aí essa posso colocar aqui, né? Aí aqui já sobra um espaço que eu tenho que colocar alguma outra. Ó, pode ser assim. Ó, essas duas são muito parecidas, né? Então eu posso colocá-las juntas, tá? Aí coloco aqui, aí aqui eu já tenho que ter uma divisão. E eu armo tudo isso aqui, esse quebra-cabeças, e depois, quando tudo tiver certinho, eu venho com o meu lápis e eu começo a contornar por fora, tá? Não é contornar certinho, não. É contornar por fora aonde eu quero colar os meus papelões, tá bom? Mas eu tenho um outro jeito, eu estou te mostrando como você pode fazer. Mas eu tenho um outro jeito muito particular de fazer isso, que é assim, em vez de usar as tags em si, eu uso as facas, porque como eu falei para você lá no comecinho aí do nosso vídeo, eu corto com faca. Então, para mim é muito mais fácil fazer com faca, tá? Por exemplo, aqui, ó, essas duas facas são muito parecidas, ó, uma cabe dentro da outra, tá vendo? São as facas que eu acabei de usar, de te mostrar ali as tags. Então, eu prefiro armar assim, ó, com as facas, tá? E vou montando. Quando são peças pequenas demais, como essa aqui, por exemplo, isso é um quadradinho pequititinho. Eu não preciso deixar esse quadradinho deitado, tá? Não preciso deixar minha tag deitada. Eu posso colocá-la em pé, como, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Né? Aqui eu coloquei algumas tags deitadas e aqui eu coloquei tags em pé. Por quê? Porque essa minha tagzinha aqui, ó, essas minhas tags, em pé, elas não sobem, elas não vão acima do meu limite aqui, tá? Elas são baixinhas, elas entram e ficam guardadinhas, tá? Então, elas economizam mais lugar se eu colocar assim, em pezinha, do que se eu colocar deitada. Essas aqui é o contrário, eu tenho que colocar deitada, porque se eu resolver colocar em pé, elas são maiores do que o meu papelão, tá? Do que essa altura aqui. E aí, quando eu for fechar a caixa, não vai fechar, vai amassar tudo. Tá? Por isso é que eu faço algumas deitadas e algumas em pé. Essas aqui, por exemplo, eu coloquei em pé. Que são essas tagzinhas aqui, ó. Tá? Deu para colocar em pé. Poderia ter escolhido colocar assim, ó. Mas, por algum motivo, acabou ficando assim, desse jeito. Tá ótimo aqui, tá? Eu vou enchendo, ó. Chega para cá. E aí eu vou colocando aqui também, ó. Essas são assim. Então é isso, é um grande quebra-cabeças. Parece até uma incrível coincidência que essa caixa que eu estou usando seja uma caixa de quebra-cabeças, né? Então eu vou montar aqui
E vou acelerar o vídeo, claro. Aquele nosso processo de aceleração para você não ficar aí horas me vendo montar esse negócio. Bom, basicamente vai ser isso aqui. Então agora eu vou passar a desenhar, marcar com um lápis mais ou menos aqui o lugar. Como eu falei, isso aqui eu não esquentei muito a cabeça em ficar medindo milimetricamente não, tá? Então venho aqui e marco. E aqui também, a mão livre mesmo. Mas se você quiser medir, para ficar tudo certinho, pode medir, claro. Eu não esquento muito a cabeça para fazer essas caixas. Pronto, aqui ficou umas divisórias em branco, que depois eu vou colocar outras, tá? Mas eu vou primeiro fazer essa base aqui. Como eu falei, você pode usar a régua, tá? Eu não uso, porque eu não esquento cabeça. E também porque na hora, como isso aqui é reto, na hora isso aqui também serve como régua, né? Vai colocando e ele fica certinho. Tá? Então, minha divisão vai ser assim. Essa é uma caixa menor do que a outra. Tá? Por isso é que eu falei que não adianta eu querer mostrar para você todas as medidas, porque cada um tem uma medida, né? Agora eu vou esquentar a minha cola. Pronto, já colinha quente. Eu detesto cola quente, mas vai. Primeiro eu vou colar uma, já vai ser assim. O que eu faço? Eu já coloco assim, ó, já vou aqui na lateral, né, com cuidado para não queimar minha mão, porque eu sempre queimo a minha mão. Aqui na outra lateral também. Sinceramente, já passo no meio. Ou no fundo, né? Ai, eu me atrapalho com essa cola. Eu tenho duas mãos esquerdas com cola quente. Bom, aí vem aqui certinho. E vai. Ó. Posso até me guiar aqui pela minha base de corte. Eu tô me guiando aqui, tá? Que a caixa é grande, você não consegue ver. Mas eu tô me guiando aqui pela minha base de corte. Antes de você me perguntar, Cris, por que você não usa cola instantânea? Porque ela não cola. Ela não tem o poder de colar isso aqui. Ela vai colar na hora, você vai se aborrecer com a cola e depois ela vai sair. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu botei cola na lateral, né? Mas já não adiantou nada eu botar cola na lateral. Então, eu venho aqui e reforço. Tem que ser cola quente nesse caso. Não tem ninguém que deteste mais cola quente do que eu. Eu acredito que não tenha. Então, se eu tô usando cola quente, gente, é porque realmente é a única que funciona nesse nosso caso aqui, tá? Tem que apertar um pouquinho. Já queimei meu dedo. No outro dia eu fiz uma bolha. E depois eu reforço o fundo, tá? De um lado e do outro. Só isso já é o suficiente para você conseguir prender aqui o seu papelão, tá? E eu fiz essa caixa, sabe por quê? Eu gosto muito de caixa de MDF, né? Mas o problema é que ela vem com as divisões dela. E eu não quero as divisões dela, eu quero as minhas. Então, eu achei mais fácil fazer a minha própria caixa. Agora é simples. Você viu que eu não medi isso aqui muito bem. Eu venho aqui, ó, a primeira divisória é essa daqui. Aí eu coloco assim, simplesmente por cima, até já marquei, ó. E marco de um lado ao outro. Simples assim, tá? Depois daqui, ó, eu tenho essa. Então, já coloco aqui. Marco aqui, tá? Então, vou cortar essas duas e claro que depois eu vou ter que corrigir, né? Aqui eu corto certinho, porque senão dá erro. Não pode ficar torto, né? Então, eu tô cortando aqui de acordo com a minha base de corte. Também não é, quando eu digo que pode fazer a olho, não é olho torto. É a olho, mas a gente mede. Tem uma certa disciplina. Agora a gente testa, ó, não vai entrar, tá vendo? Não entra. Então, aqui eu vou cortar mais um pedacinho de nada, tá? Vamos ver se esse entra.
Esse também não entra. Outro pedacinho de nada. Pedacinho de nada, gente, que eu digo assim, 1 milímetro, tá? Não saia cortando aqui muito não, porque senão a gente perde. Fica assim, largo demais, aí tem que ficar preenchendo com a cola para formar novamente como se fosse a paredinha, né? Pessoal que faz cartonagem, tem umas cartonagens lindas. Tem cada caixa linda, né? Aí vê um vídeo igual a esse meu aqui, vai me xingar. Cris! Que vídeo é esse? Que cartonagem mal feita é essa? Gente, isso aqui é a cartonagem VaptVupt, aquela assim do estou com pressa, não posso parar. Perfeito, aqui, né? Aí como essa, teoricamente tem que ser igual a essa, eu já pego essa daqui e vou medir uma outra. É claro que, além de medir, você pode encapar esses papelões, você pode botar um papel de scrap bonito, né, colado. Você pode pintar com tinta acrílica, né? Você pode enfeitar. Eu não enfeito porque o meu objetivo aqui é apenas guardar as minhas tags para me ajudar na hora que eu estiver trabalhando, né? Olha, aqui, por exemplo, eu tenho 3 pedaços bem iguais, ó. 1, 2, 3. Então, tem 3 pedaços desses aqui. Então, eu já vou marcar aqui. E depois eu vou colar tudo de uma vez. Esses outros aqui, eu ainda não vou fazer, tá? Eu vou colar tudo e depois eu vejo essas outras medidas aqui. Apenas por uma questão da gente ver se tá dando certo. Vamos a esse aqui, a cola tá pegando fogo. No outro dia ela pegou fogo no meu dedo. Eu adoro essa cola. Foi tão bom, fez logo uma bolha branca. Ver uma youtuber sendo queimada viva, não é todo mundo que pode ver isso, né? Com cola quente. Oi, beleza. Ai, detesto esses fios. Ah, ela foi minha unha. Não tem problema que eu também não pinto. Au! Ai, 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 ai. Ai, au, au, au. Pronto, ficou legal, né? Assim, agora eu tenho que colocar as tags. Deixa eu desligar essa bendita dessa cola. Mas ainda não acabou, não. Ai, normal, olha só. Ui! Ai, eu sou muito atrapalhada. Odeio cola quente, eu nunca gostei. Quando era nova, imagina agora, né? Que eu sou atrapalhada. Bom, vamos lá. Eu tenho que pegar a bendita da cola e isolar aqui, ó. Tá vendo? Ai, minha nossa. Olha só essa meleca. Eu detesto esses fios. Ô, raiva. Bom, e tá pronto aqui. Ficou assim a minha caixa. Aqui, algumas coisas, como eu disse, eu coloco em pé, né? Eu acho mais fácil, porque às vezes quando isso fica no fundo da caixa, é ruim da gente enfiar o dedo, porque tem essas laterais altas aqui, né? Tem umas laterais aqui que eu boto baixinhas, ó. Essa justamente, tá vendo? Ela não dá para ver pelo vídeo, mas elas são menores, elas não vêm até aqui em cima, essas divisórias, porque as coisas aqui que eu vou colocar são muito pequenas, então se deixar até aqui em cima o papelão, fica muito fundo, tá? Eu às vezes uso até uma coisinha dessas aqui, ó, um alicatezinho para poder pegar assim, ó, é muito mais fácil de pegar. E uma outra coisa, se no final de tudo você precisar da caixa, mas tiver que refazer essas divisórias, é simples, é só puxar que sai tranquilamente. A cola quente eu acho que é ideal para fazer esse tipo de trabalho. E ideal também porque se a gente quiser mudar a qualquer momento é só puxar que você consegue tirar tranquilamente, limpar tudo e refazer a sua caixa, tá? Então tá aqui a minha nova caixa, junto com aquela outra, eu acho que já tem pelo menos 2 caixas, né? E vou continuar fazendo as minhas tags e tá aqui. Então aproveite qualquer caixa que você tem aí, porque isso também é bom pro planeta, a gente sai reciclando as coisas, tá? Se inscreva aqui no canal, me segue lá no Instagram, porque eu mostrei a outra caixa, eu mostrei lá no Instagram e as pessoas perguntaram, como é que faz, não sei o quê, tá? Me segue
segue lá também, lá no Facebook, aqui, se inscreva, fique comigo. Beijo, beijo!